Olá, bem-vindo à aula número 3 da Semana da Leitura Fácil em Inglês. Se você não assistiu à aula número 1 e número 2, onde trabalhamos outras técnicas de leitura, pode depois assistir. Agora fica aqui comigo. Na aula de hoje vamos trabalhar com a habilidade summarizing. Okay? A aula passada trabalhamos com guessing the meaning of unknown words, que é adivinhar as palavras desconhecidas dentro do texto. E hoje vamos aprender a fazer resumos, ok? A habilidade de summarizing com todos os passos e tudo mais. Então, para começar, vamos no computador. Showtime! Então, estamos aqui na estratégia de hoje. Nas aulas passadas trabalhamos com a habilidade de skimming e guessing the meaning of unknown words. Hoje vamos ver a estratégia de summarizing. Na aula passada trabalhamos as estratégias de guessing the meaning of unknown words e skimming. Hoje vamos aprender a fazer resumo. E o resumo deve ser de 10 a 15% do texto original, from the original text. Para começar, vamos entrar no mind map, que é o mapa mental, onde vamos ver todo o passo a passo para fazer um resumo. Nós temos 4 passos para realizar um resumo. O primeiro passo, the step number 1, you have to write the topic sentences or the main idea from each paragraph. O que quer dizer isso? Você tem que escrever a ideia central de cada parágrafo. Já trabalhamos com essa habilidade nas primeiras aulas, hein? Step 2, you have to organize the ideas into the prevailing pattern of the text. Então, aí tem que você organizar as ideias no mesmo padrão que está feito o texto, hein? O autor que realizou o texto. Step 3, cross out all the important information, que é descartar as ideias não relevantes. Quais são as ideias não relevantes? São as supporting details, são as ideias que não são tão importantes, às vezes clarificam algum tema, mas não são o tema principal de cada parágrafo. Passo número 4, que é find the summary word for list of action or things. Então, aqui deve encontrar palavras que façam um resumo de uma lista de coisas ou ações. Este passo número 4 vai diminuir grandemente a quantidade de informação que você tem à disposição. Vamos ver na prática como funciona. Temos aqui o texto The Sun, que é o Sol, e vamos fazer o resumo por parágrafos, ok? Vamos achar a ideia central, the main idea, in each paragraph, que seria a ideia central de cada parágrafo. Vamos ver aqui. The Sun forms a very important part of the solar system. It accounts 98% of the total mass of the solar system. The Sun is not solid like the Earth. Instead, it is composed of plasma. As a result, the Sun rotates faster at its equator than at its poles. It takes about 25 days to complete one rotation at the equator and 33 days to complete one rotation at the poles. Vamos ver as ideias aqui mais importantes. Okay? Aqui no começo, tem aqui the Sun forms a very important part of the solar system. O Sol forma uma parte importante do sistema solar. Esta ideia aqui vamos colocar em azul, uma ideia importante. As a result, the Sun rotates faster at its equator than its poles. Okay? Aqui também é importante. A partir daqui também uma ideia importante. Rota mais rápido no Equador. Demora 25 dias para completar uma rotação no Equador e 33 dias para completar nos polos. Essa ideia também é importante neste parágrafo aqui. Okay? Vamos colocar também em azulzinho. Nós temos este parágrafo e vamos criar então uma ideia central para ele. Okay? Qual seria a ideia central desse parágrafo? Vamos colocar a ideia central aqui do lado. Então seria the solar system and the rotation of the sun. Ok? Esta seria a ideia central do primeiro parágrafo. Vamos ver a próxima. Segundo parágrafo. So, the major elements that constitute the sun are hydrogen and helium. It is composed by other elements like iron, nickel and oxygen. Então, nós temos aqui os maiores componentes do Sol. Vamos colocar aqui em outra corzinha. Okay. The major elements that constitute the sun, os maiores componentes, quais são? Hidrogênio, hélio. Então, temos já aqui a ideia central
segundo parágrafo. Então, a ideia central do segundo parágrafo seria: the elements of the sun are hydrogen and helium. Essa seria a segunda ideia central. So, let's gonna see the third paragraph. Vamos ao terceiro parágrafo. The visible surface of the sun is called photosphere. It heats up to a temperature of about 6,000 Kelvin. So, the core of the sun has a temperature exceeding 13 million Kelvin. Kelvin é uma unidade de medida da temperatura, ok? Temperatura termodinâmica. Então, nós temos aqui uma das camadas aqui, photosphere, que é importante neste parágrafo aqui. Vamos usar outra corzinha aqui, vamos usar aqui roxo. The core of the sun has a temperature exceeding 13 million Kelvin. Aqui temos the core of the sun, é o centro do Sol. Esta layer aqui, esta camada também é importante. Has a temperature exceeding 13 million Kelvin, 13 milhões de Kelvin, que é a unidade de temperatura. So, the sun also has a strong magnetic field. It is responsible for effects such as sunspots and solar flares. Então, o Sol tem um campo magnético forte e é responsável por alguns efeitos, tais como, temos aqui. Esta ideia também é importante, os efeitos, hein? Os efeitos. Nós temos aqui sunspots, que são as manchas solares, e solar flares, que são as erupções solares, ok? Então, para achar aqui the main idea of this paragraph, vamos criar aqui the main idea. Aqui. Qual seria the main idea here? Tendo em conta as camadas photosphere, os efeitos. Então seria the layers of the sun and their effects. Ok? Right. Então temos aí terceira ideia central. E você tem que ir achando a ideia central de cada parágrafo, ok? Para depois realizar um resumo com as melhores ideias, hein? As ideias que são o core business do texto. Parágrafo número 1, 2, 3, 4. Parágrafo 4. The sun is a life force for Earth. The light of the sun is essential for all living things. O Sol é uma força vital para a Terra. A luz do Sol é essencial para todos os seres vivos. It aids in the process of photosynthesis. Essa ideia aqui é importante. Ajuda no processo, the process of photosynthesis. Esse aqui é importante. Então vamos colocar aqui mais uma corzinha diferente. Vamos procurar aqui um marrom aqui, tá? Good. It also helps in the production of vitamin D. Então, também ajuda na produção de vitamina D. Aqui é também importante. Essa ideia também aqui é importante nesse parágrafo. However, porém, excessive exposure to sunlight can create serious damage in the form of sunburn and cancer. Então, exposição excessiva na luz do sol que vai criar tem danos em forma de queimaduras e câncer. So this idea can create serious damage in the form of sunburn and cancer. Essa ideia também neste parágrafo é importante. Tendo estas duas ideias aqui, podemos chegar a uma ideia central nesse parágrafo. Qual seria a ideia central? Advantages and harmful effects of the sun. São as vantagens e os efeitos daninhos, ok? Do Sol. Temos aí vantagens sobre o processo de fotossíntese e também a produção da vitamina D, mas tem estas partes aqui do câncer e tudo mais que seriam os efeitos negativos, hein? Prejudiciais. Paragraph 5, este último parágrafo já, ok? So we have, the sun has also been an important cultural symbol throughout history.
Então, o sol tem sido sempre um importante símbolo cultural através da história. Important cultural symbol. Esse dado aqui é importante neste parágrafo. So the ancient Egyptian god Ra, for example, was considered the god of the sun, okay? O deus do sol. Então, aqui o mais importante é que ele representa também um símbolo cultural. E essa seria a ideia central desse parágrafo. The sun as a cultural symbol. Então, já temos aí todas as ideias principais de cada parágrafo. Já podemos fazer o resumo do texto. Right? I'm going to go to the summary. Vamos lá. The summary, I did it here. Aqui temos o resumo e vou colocar a cor de cada um dos parágrafos. The sun has an important place in the solar system. It rotates at a faster speed and its equator. Essa primeira parte aqui seria do primeiro parágrafo em azul, ok? Seria the solar system and the rotation of the sun. Mesma cor, hein? The major elements that constitute the sun are hydrogen and helium. Temos o segundo parágrafo aqui. Segundo parágrafo, the major elements constitute hydrogen and helium, vermelho. E vocês estão vendo como vai se montando o resumo, hein? The core of the sun is hotter than the photosphere and creates effects like solar flare and sunspots. Então, nós temos aí o parágrafo número 3, seria esse aqui. Está em roxo. Okay. The layers of the sun and their effects. Ideia central número 3. The next paragraph. The sun aids in processes like photosynthesis and formation of vitamin D. However, it also has harmful effects such as sunburn and cancer. Então, temos as vantagens do processo da fotossíntese, a vitamina D, e os efeitos prejudiciais, okay? Que seria em marrom. Advantages and harmful effects of the sun. Vamos formando o resumo. The sun is also a cultural symbol, que seria este último parágrafo aqui. The sun as a cultural symbol. Então, formado o resumo do texto The Sun, o Sol. Então, você vem, seguimos todos os passos, escolhemos a ideia central de cada parágrafo, mantivemos o padrão prevalecente no texto feito pelo autor, utilizamos palavras para resumir ideias. Então, dessa forma que se faz um resumo. Você deve aplicar esse tipo de técnicas na hora de você fazer o seu resumo em qualquer tipo de material escrito. E deixei uma tarefa, que está aqui no PDF, você deve fazer o download, ok? Vamos ver? Write a summary of the test in English, including the most important ideas, using your own words whenever possible. Tem um máximo de 50 words, são máximo 50 words, tentem reduzir até esse ponto. Tem o texto aqui. Então, a resposta está embaixo, mas eu peço que faça você mesmo, seguindo passo a passo, todo o resumo, e depois pode conferir com o exemplo de resposta que tem embaixo. Muito obrigado.